Viu? Legal. Ela não está sabendo, O quê? agora ela me deu o telefone dela, quer? Fala com o Paulo no cabo e-mail lá do negócio, da entrevista, você pegou já? Ele falou que mandou. Dá a chamada dele. Deixa a Raquel. Ela assim, ô Paulo, que negócio você mandou? Você mandou para onde, filho? Ué, o que é aquilo lá? Obsessor? De onde sai aquele obsessor? Doutrina, já foi doutrina. Está queimando de lâmpada aí, eu vou te contar. Aqui, ainda por cima, depois para o banheiro, depois ficamos daqui. Vai pagar? Ligou lá já a internet, lá? Eu só vi a cabeça e falei, ó, obsessor voando aí. Obsessor rouco. Está gravando? Está gravando? Já tá passando, Tá viu? gravando. Calma, vou ligar pro telefone. Manda um beijo, pessoal, que tá assistindo. Eu faço um gesto, ele pode. Ô, Vitinho, ô! A última vez ele pegou a estátua do Allan Kardec, que ele tá... Quem está passeando aqui que eu vou te pegar para você trabalhar? É, Fecha ali, tá? você deve estar pescando aí. Falou assim,
acende vermelho e outro acende azul. Isso mesmo. Eles eram o mesmo conjunto. Posso ligar a conta? Não, tá ligado. Boa noite a todos. Boa tarde. É com muita satisfação que estamos aqui novamente para mais um trabalho de palestras públicas. A palestra de hoje será dada pela nossa irmã Raquel, e o tema da palestra é Bem-aventurados, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, neste momento, como todo o trabalho espírita, nós iremos fazer uma prece de início. Pai nosso, que está santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Agora conosco, nossa irmã Raquel. Boa tarde. Dados aqui. Ela é descompreender mas será que é somente isso? O primeiro item do capítulo, ele fala que precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Sim, nós sabemos disso. Inclusive, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós costumamos dizer que Deus perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que isso é real, em termos práticos, para nós, que ainda não compreendemos o real sentido da palavra misericórdia, perdão, e muito menos ofensa? Por que nós não entendemos a ofensa? Vamos começar da ofensa. Porque nós nos milindramos com muito pouco. Tudo para nós é motivo de nos sentirmos magoados, ofendidos, machucados, chateados. Isto é sinônimo de orgulho. Isso denota a nossa vaidade. Porque nós achamos que quem são aqueles, aliás, que nos faz qualquer coisa? Quem eles pensam que são para nos machucar, para nos ofender? Quer dizer, nós nos colocamos num patamar muito elevado nessa hora, sendo que a nossa atitude está num patamar muito inferior. Porque, na verdade, se nós fôssemos seguir o que Deus realmente prescreve para nós, nós vamos nos situar aonde? Na igualdade. Somos iguais. Então, isso também não quer dizer que, à medida que somos ofendidos, também podemos ofender. Já que somos iguais, né? Eu ofendo, eu sou ofendido, eu também posso ofender. Não, não é bem isso. Nós temos que avaliar tudo aquilo que nos chega. E, a princípio, quando nós nos sentimos ofendidos, nós podemos pensar, será que aquela criatura que nos remete à ofensa, será que ela realmente está fazendo isso com intenção de ofender, de machucar? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes a pessoa, na sua maneira de ser, ela faz determinado ato para conosco, ou diz determinada coisa, e nós nos ofendemos, nos sentimos machucados com aquilo.
E nós não procuramos compreender o porquê que aquilo foi feito ou porquê que aquilo foi dito. Nós precisamos ver que nós também, muitas vezes, ofendemos e magoamos. Nós também machucamos o outro. E quando isso acontece, o que nós pensamos? Nossa, mas só por causa disso o fulano ficou ofendido? Eu não fiz nada. Eu falei só isso. Nossa, esse só isso é que pesa. Será que se fosse ao contrário, nós também não nos sentiríamos ofendidos, magoados, machucados? Então, nós precisamos pensar também nessa questão. Aí entra, né, aquela máxima cristã, não faça ao outro aquilo que não quereis que vos façam. É óbvio, é lógico. Só que dentro disso, nós temos que compreender também o outro. Quando nós conhecemos esse outro, nós vamos saber como lidar com ele. Mas nem todos nos conhecem. Então, gente, é uma coisa um pouco complexa, essa questão. Então, o que fazer para não sentirmos que qualquer coisa que nos façam ou nos digam seja uma ofensa? É procurar relevar. Procurar relevar. A menos que tenha sido intencional. Aquela questão, não, a pessoa fez mesmo para machucar, para ofender. E aí, né, aí nós vamos ser bem humanos. Nós somos tão humanos ainda, aquelas criaturinhas que nos deixamos levar por esse tipo de coisa. Aí não dá ainda não dá para a gente se revestir daquela fortaleza e dizer, não, isso não me atingiu. Ah, mas atinge. E como atinge? Atinge mesmo. E se tem uma coisa que nós não podemos disfarçar, é essa sensação, esse sentimento. Nós não podemos. Uma, por quê? Na primeira oportunidade, nós vamos revelar que aquilo nos abalou. Então, é bom que se diga logo. Porque se tem uma coisa que nós ainda sentimos, é raiva. Infelizmente. É uma das coisas que o ser humano, da nossa hierarquia, ainda sente. É raiva. Né? Nós somos movidos por 5 sentimentos, ou melhor, 5 sensações. Alegria, tristeza, medo, raiva e amor. Isso são coisas básicas para nós, em termos de sensações. Então, vocês veem, nós mesclamos ainda o lado negativo e o lado positivo. Aí, dentro de tudo isso, nós temos a raiva e temos a tristeza. O medo, nós sabemos que é consequência de algo que não conhecemos. É consequência do não conhecimento. Mas a tristeza e a raiva, elas são negativas ainda. Só que nós sentimos. Não adianta querer disfarçar. Não adianta nós querermos vestir aquela capa de superioridade fingindo que nada aconteceu. O que nós temos que fazer é atenuar, abrandar a situação. Agora, dizer que não sentimos não é real. Não é real. É melhor nós tentarmos compreender o que nos abalou, o que nos atingiu, e trabalharmos em cima disso. Porque aí sim, aí nós vamos começar a eliminar essa sensação de raiva, de tristeza. É um trabalho, é lógico, né? Árduo, mas é um trabalho que dá certo. Dá certo. Basta que nós reconheçamos. Nós temos que reconhecer para que nós possamos trabalhar em cima. O Francisco do Espírito Santo Neto, ele lançou um livro que fala sobre o conhecimento do ser humano. E esse livro, ele tem 3 bases para que nós possamos estudar em cima delas. Primeiro, conhecer o nosso interior. É aquele trabalho que nós fazemos, não é? No sentido de autoconhecimento, para que possamos nos ajudarmos, a questão da autoajuda. Mas primeiro nós temos que conhecer. Conhecer o que se passa dentro de nós. O que temos de bom, o que temos de ruim. O que nós precisamos corrigir. O que já está bom e nós precisamos só aperfeiçoar. Isso é um trabalho
de conhecimento íntimo. Segundo, é entender. Entender por que nós convivemos ainda com essas questões, tanto as negativas como as positivas. E o terceiro passo é tentar resolver isso. É difícil, mas é básico. Nós não fugimos dessas questões. Nenhum de nós. Então, a partir daí, nós passamos a ter um processo evolutivo em termos espirituais. Porque nós vamos nos melhorando moralmente, nós vamos melhorando toda a nossa parte e condição física, evidentemente, porque melhorando toda a questão psicológica, espiritual, emocional, moral, nós vamos melhorando a parte física também. Nós ficamos mais saudáveis, né? Passamos a exteriorizar coisas melhores. Então, tudo é um complexo. Aí nós vamos chegar aonde? No perdão. É aí que nós vamos chegar no perdão. Porque nós queremos entender o outro, falar muito do outro, apontar muito o defeito do outro, mas tudo que está dentro de nós, nós não trabalhamos. Aí, sabe o que acontece? Nós damos o direito desse outro, ou de outro que não seja esse, apontar também para nós aquilo que nós temos de ruim ainda. E aí é mal, porque nós não gostamos, nós não aceitamos. É isso, esse é um outro ponto a ser trabalhado também. Nós não gostamos disso. Ninguém gosta, ninguém gosta. A gente não gosta nem de se olhar no espelho para falar de determinadas coisas ruins. Esse é um teste também, né? É um teste. Isso já foi sugerido a todos nós que fizéssemos. Olhe no espelho e comece a fazer a sua lista de defeitos e de qualidades. A das qualidades nós fazemos muito bem, mas e o defeito? Nós não gostamos, porque se nós passamos a analisar, até a imagem refletida no espelho modifica, quando nós falamos da parte dos defeitos. Nós não gostamos, nós não aceitamos. Só que nós convivemos com eles e eles terão que ser excluídos do nosso íntimo. E quanto mais rápido e mais perseverante nós formos, nós vamos atingir esse objetivo. E é tão bom. E é tão bom. Por quê? Por que tudo isso, né? Dá a impressão, por que eu tenho que fazer tudo isso? Por uma questão básica também. Para sermos criaturas melhores e nos sentirmos melhores, aí seremos felizes. Quando nós passamos a conhecer a felicidade, porque por enquanto nós conhecemos alguns pontos da nossa vida, vamos dizer assim, alguns setores, né? Eu costumo chamar de setores da nossa vida onde nós somos felizes. Isso é bom, já é um reconhecimento. Porque muitos de nós podem pensar assim, profissionalmente eu sou feliz. Em compensação, né, na parte afetiva, eu sou muito infeliz. O meu lar é um lar feliz, mas o meu ambiente de trabalho é péssimo. Eu me sinto muito infeliz lá dentro. Eu, como mãe, como mulher, eu sou feliz. Né? Ou como homem, como pai, eu sou feliz. Mas, em compensação, como filho, eu acho que eu deixo a desejar. E vai por aí afora. Se nós começarmos esse processo evolutivo, ele vai se espalhando por todos esses setores. Aí, é lógico, nós vamos melhorar num todo, num geral. E o espírito, ele só se torna realmente evoluído plenamente, não é? Quando ele consegue arrumar todas essas suas deficiências, evoluir em todos esses sentidos, em todos os setores da vida. Aí sim, aí ele vai ser plenamente evoluído. Enquanto isso não acontece, nós vamos ficando sempre com uma asa de um lado e a outra do outro, né? Porque evoluímos, às vezes, na parte intelectual, mas deixamos a moral de lado. Então, o que acontece? Nós ficamos meio capengas, né? Porque um lado evoluiu, o outro está lá embaixo.
Então tem que buscar aquele lado que ficou lá embaixo. De que maneira? Através do aprendizado que a reencarnação nos traz. Aí vai lá e resgata aquela parte que ainda está lá embaixo. E assim nós vamos indo, tá? É uma maneira de caminhar. Lógico, aí entra o quê? A misericórdia divina. Por isso que acontece dessa forma. Porque Deus é misericordioso e não esquece de nenhum de nós. E faz com que tenhamos chances e chances para que possamos tirar lá de baixo aquela asinha que ainda não conseguiu alçar um voo para ficar no mesmo nível da outra, que está acima. Então, não que vamos estar no mesmo nível de Deus para isso. Vamos ser tão misericordiosos quanto Deus. Não, de forma alguma. Isso não existe. Porque nós, como espíritos, nós temos o nosso limite. Nós temos o limite. Né? Jamais seremos como Deus. Deus nos dá, sim, a oportunidade para que sejamos aquilo que possa ser o melhor para nós. Enfim, cada um de nós sabe aonde chegar. Existe, sim, aquela felicidade plena que é comum a todos. É universal. Essa nós só vamos conhecer quando nós começarmos a atingir esse grau de evolução e de reconhecimento de tudo aquilo que faz um espírito se tornar um espírito elevado. Mas, por enquanto, nós temos que batalhar em relação a isso. Aproveitando uma das oportunidades misericordiosas que Deus nos dá, que é a reencarnação. A reencarnação, ela nos coloca numa posição onde nós podemos nos reconciliarmos com os nossos adversários. É bom isso. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Nós preferimos que o adversário chegue até nós, do que nós chegarmos até ele. É difícil ainda. É difícil. É difícil a gente saber que está errado e chegar até o outro. Agora, nós sentimos um prazer enorme. Sabe, é prazer que a gente sente. Quando o adversário chega até nós, pedindo perdão. Quando o adversário chega até nós, reconhecendo o erro dele, é claro, né? Não o nosso. Nós sentimos um certo prazer. É aquela coisa assim, sabe? Como, por dentro nós diríamos assim, eu sabia que esse dia ia chegar. Eu sabia, tinha certeza. Nossa, aqui se faz, aqui se paga. Um dia ele ia chegar. Então, isso é tão comum a gente pensar dessa forma. Agora, se nós ainda estamos pensando assim, o melhor a fazer é educar esse pensamento. Nós podemos não falar, né? Porque já é um progresso. Já é um progresso. Nós conseguimos frear a palavra. Mas o pensar é que são elas, né? Vamos começar também a educar essa maneira de pensarmos em relação a isso. Porque nós sabemos que qualquer pensamento não tão positivo, eles fabricam uma verdadeira malha em nosso cérebro, em nossa mente. Não é? Sabe que nem aqueles chales de crochê se apoderam totalmente da nossa mente. É só a gente dar o primeiro ponto, a primeira laçada. O restante deixa por conta daqueles que têm pouco a fazer, né, no serviço do bem, que eles ajudam, que é uma beleza. Então, esse é o trabalho do nosso pensamento. É reverter esse tipo de coisa. E quando é que nós vamos conseguir reverter o nosso pensamento? Quando nós realmente, de verdade, aquela coisa, sabe, autêntica, quando nós mudarmos nosso modo de ser em relação àquilo, aquela coisa determinada, pelo menos, né? Nós não vamos pensar que nós vamos mudar do dia para a noite tudo que está errado. Não. Mas pelo menos uma coisinha. Se a gente já tiver uma atitude natural, mas que seja positiva em relação àquilo, nossa, que coisa boa. Já é um progresso. Já é.
né? Quando nós não fizermos nenhum esforço, mas por enquanto nós estamos fazendo, tá? Porque o esforço faz parte do exercício. E nós somos seres humanos em constante exercício, principalmente quando nós vamos adquirindo conhecimento. Isso é básico, gente. Isso daí é a coisa mais comum que tem. Quando nós entramos numa escola, nós vamos fazer um curso, estudar, seja lá o que for, nós fazemos o quê? Exercício, até aprender aquilo que nós estamos estudando. Não é? E é isso que nós fazemos aqui como espíritos encarnados. Nós fazemos a chamada lição mesmo, para apresentarmos para os nossos superiores. Agora, existe um superior maior. Não é aquele superior que vai pedir a prestação de contas, não. O maior deles é a nossa própria consciência. Não é nem Deus, porque Deus não vai chegar até cada um de nós e pedir essa prestação de contas, não, é a nossa consciência mesmo. É ela que vai tornar evidente aquilo que ainda precisa melhorar dentro de nós. E onde nós já estamos bons, né? Bons, a gente aperfeiçoa. Não, porque nós temos que ser também reconhecidos, reconhecer aquilo que nós já melhoramos dentro de nós. Por que não? Porque não vamos pensando, não vamos confundir, achando que o não reconhecimento das nossas virtudes já adquiridas seja a humildade. Aquela coisa de, não, eu ainda não melhorei. Não, sabe? Aquela falsa modéstia. Não, isso também, isso não é verdadeiro. Nós temos que reconhecer, sim, eu já melhorei nisso. Melhorei, que bom, né? Eu vou procurar aperfeiçoar, então, isso. Aí, se nós cairmos na vaidade devido a esse reconhecimento, aí, olha, o trabalho foi todo por água abaixo. Tem que começar tudo de novo. Não é bem por aí. O caminho não é esse. É o reconhecimento, mas esquecendo da vaidade. Nós não fizemos nada mais, nada menos do que nossa obrigação. Nós temos mais é que melhorar. Essa é a questão. Essa é a lição maior. Então, não existe o porquê nos envaidecermos desse tipo de aquisição, desse tipo de conquista. Nós tínhamos mesmo que fazer, estamos aqui para isso. Não é nem em favor do outro, é em favor próprio. Nós melhoramos para nós nos sentirmos melhor, né? O argueiro e a trave no olho. Isso é muito comum. Nós até já pincelamos o assunto aqui. Nós gostamos muito de reconhecer o que o outro tem. Mas é de bom também. Às vezes a gente reconhece muito o que o outro tem de bom. Aí sabe o que a gente faz com isso que a gente reconhece no outro de bom? Muitas vezes a gente usa da inveja. O fulano tem aquilo de bom. Mas eu queria tanto. Queria. Quando a gente admira o que o outro tem de bom, é diferente, gente. É diferente. O admirar é você chegar e se alegrar com aquilo que o outro tem de bom. Puxa, que bom, né? Aquela criatura já consegue fazer isso, ela é assim. Nossa, é muito bom, viu? Muito bom isso. Sabe, é um tom de admiração sem cobiçar. Agora, aquela questão de, nossa, aquela pessoa é assim, né? Ou então ela tem. A inveja e a cobiça, ela está mais no lado do tem, né? Aquela criatura tem algo que eu queria ter também. O invejoso, ele geralmente, ele não esboça muito isso, sabe? Ele não manifesta, ele guarda, ele alimenta o sentimento da vingança. Ele costuma desdenhar o que o outro tem. Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de atitude, para não cairmos numa dessa, porque é lógico que tem muitos à nossa volta que tem aquilo que nós gostaríamos de ter também, em todos os sentidos. Tanto aquisições morais como aquisições materiais também. E nós somos presas fáceis dessas coisas. Muito fáceis. Então, nós temos que tomar cuidado e procurarmos obter da mesma forma que aquela criatura obteu. Se foi de uma forma honesta, batalhadora, foi conquista da melhor maneira possível, por que nós não vamos tentar também? Também... Vamos lá, nós também temos o nosso lugarzinho ao sol, nós também temos a condição de ter.
Não adianta pôr a culpa no outro. Não adianta. Porque nós também somos mestres nesse tipo de coisa, né? Essa semana, eu convivi com uma situação bem explícita nesse sentido. A criatura, ela, profissionalmente, ela não vai para frente. Ela não sai do ponto de partida. E o engraçado é que, para essa criatura, ela está nessa situação porque o mundo todo tem culpa, menos ela. Menos ela. Porque o sócio é invejoso, coloca olho gordo em cima das coisas que ele faz e não dá certo, sabe? O cliente, nossa, o cliente então, o cliente não paga direito, o cliente é um problema sério, todo mundo deve para ela, né? Mas, nossa, e ela não vai para frente, sabe? É um problema muito sério isso. Agora, conhecendo a criatura um pouquinho mais a fundo, nós vamos perceber o porquê que isso acontece. É uma criatura que, durante as 24 horas do dia, 23, ela se queixa, se lastima. É uma lamúria constante de tudo. Ela tem dor da cabeça aos pés, tudo dói. Né? Todo mundo vibra contra ela. Então, e vai por aí afora. Como é que uma criatura dessa pode dar certo profissionalmente? Se ela atrai esse tipo de situação para ela. É lógico. A criatura já acorda de manhã. Ai, que dói a cabeça. Ai, que dói não sei o quê. Ai, eu vou ter que ir trabalhar, né? Tem, lógico, tem. Né? E todo mundo que entra na loja dessa criatura fala, seu dia tá bom? Bom dia, mas podia estar melhor, sabe? Porque, olha, se não fosse... Aí, pronto, já começa aquela lástima total. Gente, eu acho que não é bem por aí, sabe? Nós atraímos aquilo que somos. Todas as situações à nossa volta, ela é nossa. Engraçado, né? A situação, ela é nossa. Porque nós acabamos atraindo ela para nós e nós dominamos esse tipo de situação. Aí a gente aloja um tipo de energia tão negativa como essa, a gente alimenta, né? Faz de tudo para ela, né? Acalenta, dá o de comer, põe para dormir. Como é que você quer que ela vá embora? Ela não vai. Ela não vai. Não adianta. Aí vira cria-se um vínculo. Sabe? Cria-se um vínculo onde esta energia negativa é alimentada por nós e nós nos alimentamos dela. Então, não vai dar nada certo mesmo. Então, é por aí que nós temos que começar a reagir e a pensar antes de falar se o outro tem culpa de determinada situação que nós passamos, ou se ou encher o outro de defeito e não vermos o que nós estamos fazendo de errado. Então, aí entra mais uma vez a questão da autoanálise. E a autoanálise, ela é útil, no sentido de que, enquanto nós nos ocupamos da nossa vida, do que nós somos, nós não vamos nos ocupar da vida alheia, né? Nem do que o outro é, o que ele tem que fazer. Nós vamos nos ocupar da nossa. Existe até aquela frase de para-choque de caminhão, né? Que diz que Deus deu uma vida para que cada um tome conta da sua. Então, isso é uma coisa óbvia. E nós não conhecemos metade do que nós somos, nós queremos conhecer o outro. O outro é a nossa especialidade. Então, vamos reverter isso daí. É exercício, não deixa de ser exercício. Mas também não vamos nos tornar aquelas criaturas chatas, que quando alguém chega para conversar, no diálogo, nós só falamos de nós. Não, porque eu. Tanto no campo da lamúria, como no campo da exaltação das virtudes. Porque a criatura pode entender isso também, né? Quando nós passamos essa sugestão, para que se autoanalise, para que cuide da sua vida, ela pode achar que ela virou o centro das atenções também.
E não é por aí. Não é por aí. Aí entra o exercício de equilíbrio. Vamos equilibrar a situação. Dentro de um diálogo, da convivência com outras pessoas, nós temos que saber falar e saber ouvir. Então, as duas coisas em questão. Não é? Porque também, aquele que só fala é chato. Aquele que só ouve também é. Também é. Porque a criatura que está falando não tem retorno do que ela está dizendo. Então, cria-se uma coisa muito chata, né? Então, aí entra o equilíbrio que nós temos que ter de todas as situações. Bom, não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos que nós não somos, pelo menos a criatura da segunda frase, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. De forma alguma. Questões críticas, questões de pré-julgar, isso é muito delicado. Aliás, não deve nem passar perto de nós. Mas nós costumamos denominar essas atitudes nossas de, não, eu não estou criticando, eu não estou julgando, eu estou só analisando. Eu estou só, foi uma observação, tá? Será que foi só uma observação? Ou será que nós acabamos com a criatura a fim de deixá-la lá embaixo? Olha a falta de cristianismo da nossa parte. Nós não somos ninguém para julgarmos, de forma alguma. Eu costumo dizer que nós podemos não ter o mesmo tipo de problema, mas nós temos o mesmo número de problemas. Aí é que faz a nossa igualdade. Então, por aí, nós somos todos iguais. Naquilo onde aquele meu amigo melhorou, eu ainda estou lá atrás. Naquilo onde ele ainda está lá atrás, eu já dei uns passos à frente. Então, aí existe troca. Não existe o apontamento do que está errado e do que está certo. Existem diferenças. Então, nós temos que aprender a conviver dessa forma. Por isso que nós não podemos fazer aquilo que nós não queremos que aquela criatura vá fazer conosco. Se ela não fizer, nós vamos encontrar quem faça. Não tenhamos a menor dúvida disso. Então, precisamos ter cuidado. Claro que precisamos. Aprendermos a perdoar aqueles que nos ofenderam, ou que nos ofendem. Será que nós sabemos o significado da palavra indulgência? É uma coisa muito elevada, muito sublime para nós. Compreender a atitude do outro, por mais errada que ela esteja. Existe eu não sei se foi um filósofo, quem foi o sábio, que disse que cada um tem lá o seu motivo para agir desta ou daquela forma. Até o mais cruel dos assassinos. Sabemos lá. Nós não sabemos o que vai na cabeça do outro. Nós costumamos, não vamos falar julgar, né? Nós costumamos analisar pelo que nós somos, pelo nosso perfil. Ai, mas aquela criatura fez uma coisa terrível, porque não sei fazer. Será que nós não faríamos igual, dependendo da situação que nós estivermos? É que nós, às vezes, nunca estivemos naquela situação que a criatura está. Aí é que é fácil, né? Aí nós entramos naquela questão que a gente ouve muito. É fácil falar quando você não está na situação. É fácil você aconselhar, é fácil você dizer não faça assim, faça. Depende. Se a situação chegasse até nós, o que nós diríamos a nós mesmos? Essa é a chave do exercício para essa questão. Não é nos colocarmos no lugar da pessoa. Não. É trazer a situação até nós. Com o nosso pensamento, com a nossa maneira de ser, e aquela mesma situação que aquele irmão vive. O que será que nós faríamos? Aí sim dá para pensar realmente na realidade
da situação vivida pelo outro. Mas é difícil, porque nós precisamos estar muito envolvidos com a situação para podermos partir para essa análise. Bom, para terminar, gente, nós sabemos que o exercício que o Pai nos dá como lição de casa, isso é uma lição de casa, que nós temos que fazer, é quando nós sairmos daqui e voltarmos para a nossa verdadeira casa, é pararmos para pensar. Pensar o que nós fizemos da oportunidade da reencarnação que nós tivemos. Esse vai ser o exercício de reflexão lá em casa. Porque não é fácil. Conseguir uma vaga para reencarnar é tão difícil quanto conseguir tirar uma nota máxima no vestibular e entrar em primeiro lugar numa faculdade pública. Tá? É difícil. É muito fácil nós desencarnarmos. É fácil nós imaginarmos o número de espíritos desencarnados que existem. Quantas vezes ele é maior do que o de encarnados? Milhares, milhões, bilhões, sei lá, infinitamente. Até não existe uma pesquisa que diga exatamente o número, mas nós imaginamos. Agora, a chance de estarmos aqui, ela é misericordiosa, ela é bendita, né? Ela é assim um diamante encontrado no lixo. Então nós temos que aproveitá-la sim, da melhor forma possível. E não é tão difícil. Se hoje nós erramos, amanhã, com certeza, nossos anjos guardiães vão mostrar para nós onde é que está o erro e a maneira de corrigir aquilo. Então vamos deixar o orgulho, a vaidade de lado e vamos procurar resolver, né? Para nós não voltarmos para casa com a lição não aprendida, não assimilada. E aí nós vamos sentir aquela sensação de perda de tempo que nós não vamos gostar. Aí entra aquela questão, nós vamos implorar para reencarnarmos de novo. E nós não vamos querer. Nós não vamos querer ficar lá, nós vamos querer voltar. E vai ser difícil. Tá? Então, tudo a seu tempo. E o nosso tempo é o hoje, é o agora. Obrigada. Então, agora esse é aquele momento onde nós podemos participar junto com a Raquel nessa boa palestra. Quem quiser complementar com algo, fazer uma perguntinha. Calma. Você estava dizendo da população de encarnados e desencarnados, né? Então, assim, acho que os espíritos falaram para o Kardec, ou também o André Luiz falou alguma coisa que, tipo, 1/4 encarnado e 3/4, isso a população em volta da Terra. Né? Lógico, outros planetas aí é o que você falou, infinito. Mas dentro do nosso planeta, que encarna, desencarna, quando eles falaram isso, acho que eram 6 ou 7 bilhões encarnados, então, população da Terra, e talvez uns 18 bilhões a 20 desencarnados, né? Então é realmente não é fila do outro lado, né? Como eu falo. Existe mesmo, é uma oportunidade assim que, quando surgiu uma oportunidade, tem milhões ali querendo pegar essa oportunidade para ele, entendeu? Uhum. Ele fala que logo que ele desencarnou, ele ficou horrorizado com o número de desencarnados assim, que fica entre a gente, que ele não tinha ideia assim, de tantos desencarnados que eles permaneciam aqui ainda.
Então, Sabe, fosse algo mais ou menos equivalente, ou assim, algo que, sabe, tivesse uma rotatividade, não é nem que fosse uma coisa tão diferente. Então, parece que é 4 vezes, alguma coisa assim, de encarnado, era 4 vezes, não. Aí eu falei, nossa, muito mais, eu achei que fosse uma coisa equivalente, né, que fosse Eu até vi também uma palestra essa semana e o orador estava dizendo que ele leu um livro que falava assim, mesmo casais que estavam viciados com droga, que estavam assim para desencarnar mesmo, mas iam ter um filho, mesmo nessas condições, os espíritos estavam do lado de lá, eles queriam assim, quem quer encarnar, tipo assim, né? Não era bem assim, mas mesmo assim eles queriam muito reencarnar. Ainda que, sabe, para chegar na encarnação já perdeu os pais, mesmo nessas condições o desejo de encarnar é grande. mas é mesmo. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade aqui, encarnados. Porque quando desencarnados, nós vamos fazer parte desses bilhões aí. Mas enquanto encarnados, a nossa responsabilidade aumenta na questão de aproveitarmos o tempo que temos. Não percebe. Aí passa um tempo, quando alguém faz pra gente, aí você pensa, meu Deus, eu já fiz isso. Aí cai a ficha que aquilo estava errado. Mas até então, às vezes a gente faz coisas que a gente não faz. Quando fazem pra gente, aí cai a ficha. Eu acho que É horrível, mas ao mesmo tempo é bom. É bom porque é sinal que a consciência já se manifestou. Né? Porque muitos não aprendem na primeira. Não, de jeito nenhum. Ele errou, ele cai, ele levanta, ele continua caindo e levantando na mesma questão. André Luiz, ele é taxativo nisso, quando ele fala que existem 3 tipos de espíritos na Terra. Aliás, existem 3 tipos de espíritos, não na Terra. Desculpe, tanto encarnado como desencarnado, não é? Aquele, pode-se dizer que seja o burro, ele fala assim mesmo, não desmerecendo o animal, o inteligente e o sábio. Porque o burro é aquele que não aprende. Ele cai sempre no mesmo erro. É preciso que a natureza tire ele daquela situação, porque ele ainda não enxergou. O inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. Ele errou, sabe que não foi bom, sofreu, não erra mais. Agora, o sábio é aquele que fica assistindo de camarote o erro alheio. Ele sabe que ele nem precisou passar por aquilo para ele não fazer. Então, isso é uma questão do quê? De percepção. É quando a nossa percepção aumenta, a consciência já está bem aflorada, e você não precisa passar por determinadas coisas para saber que não vai dar certo. É uma coisa errada, eu vou sofrer por aquilo. Se o fulano, Beltrano passou e não deu certo, vai dar certo comigo? É lógico que não. Porque tem pessoas que não pensam assim, né? Tá, não deu certo com ele, mas comigo, comigo é diferente, eu vou fazer e vai dar certo. E não dá. Então, o sábio não precisa experimentar. Onde ele entra na... Ai, Márcio, a gente dá risada, mas você sabe que eu tenho 2 amigas que trabalham lá comigo. Elas são irmãs e uma faz isso com a outra. Eu não acreditei quando eu ouvi, porque uma delas pegou uma receita, né? Ai, eu estou com medo de tomar esse remédio, eu não sei. A outra chegou, daí que eu tomo. Eu falei, como daí que eu tomo? Eu falei, não, daí, eu não tenho medo, não. Eu falei, é bom saber, né? Quer dizer que quando a gente está em dúvida sobre o efeito de um remédio, é só... Eu falei, não, para minha irmã eu faço isso. Daí, você está com medo, pode deixar... Eu falei, mas isso é um absurdo, não? Então, mas existe, tá vendo? Existe. Mas aí, né, é outra questão. A gente está levando na brincadeira, mas isso comprova o quê? Que nós não precisamos sofrer. Né? Aquela coisa, por que você precisa sofrer para aprender? Não precisa. Basta olhar ao seu lado que você vai ver o que pode e não pode ser feito, o que você deve ou não fazer. Porque tem coisas que são comuns a todos. É lógico.
O erro é uma delas. Não é? Então é isso aí. Mais alguém? Então tá bom, gente. Que Jesus fique no coração de cada um de nós. Obrigada. Então agora vamos fechando os nossos olhos, com a mente tranquila, com a mente serena, vibrando, doando aquilo que temos de melhor a todo o planeta Terra, ao Brasil, aos nossos dirigentes, a todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, nos asilos, nos hospitais, a todas as crianças abandonadas, nas creches, nas ruas, nos orfanatos. Vamos pedir por todos os nossos amigos, aqueles entes queridos, nossos parentes, todas aquelas pessoas que nós gostamos, que nós temos afinidade, pedindo também por todos os nossos inimigos, aquelas pessoas que temos uma maior dificuldade de entendimento, de compreensão, pedindo pelos nossos lares, pelos nossos familiares, todos aqueles que habitam conosco. Vamos pedir licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que eles nos ajudem a atingir o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a praticar a caridade, o amor ao próximo. Pedindo a Deus que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que chegamos, mais serenos e mais equilibrados. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento tranquilo que estamos todos, vamos cerrar os nossos olhos, respirar tranquilamente. E aqui, nesta palestra pública, nesse banquete de boas informações, boas reflexões, boas energias, nós vamos agradecer ao plano espiritual que está aqui conosco sempre, com o nosso mentor amigo, todos nós, agradecendo essa comunhão e agradecendo por estarmos aqui mais vezes. Que assim seja, graças a Deus.